Oi, gente, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente começar o nosso capítulo 4, Aprendizagem e Desenvolvimento Intelectual na Idade Pré-Escolar. Antes da gente abordar esse assunto, eu gostaria muito de agradecer o carinho de todo mundo do Facebook, ok? Eu postei um vídeo lá, todos curtiram, todos acharam legal, então muito obrigado pelo carinho. O carinho de vocês não tem preço. Muito obrigado de coração, muito grato. Então a gente vai continuar nosso livro Vygotsky, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. E no capítulo anterior foi o capítulo de número 3. Ele rendeu 2 vídeos e ele falava sobre psicologia experimental e a psique infantil. Agora nós vamos estudar aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. Ou seja, o que desenvolvimento intelectual e aprendizagem tem a ver e o que acontece na cabeça de uma criança quando ela está na idade escolar. Então a gente vai abordar isso. Nós abordamos nos capítulos anteriores o que acontece na cabeça de uma criança quando ela ainda está na fase, na primeira fase da infância, né, em casa, como que é o raciocínio, né? A gente viu os testes no nosso vídeo passado. Então vamos ler aqui, vamos começar o capítulo de número 4. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. As teorias mais importantes referentes à relação entre desenvolvimento e aprendizagem na criança pode agrupar-se esquematicamente em 3 categorias fundamentais, que examinaremos separadamente para definir com clareza os seus conceitos básicos. Ou seja, aqui a gente está agrupando em 3 a relação entre desenvolvimento e aprendizagem na criança. Então a gente vai abordar o primeiro. Qual é a relação entre desenvolvimento e aprendizagem? O primeiro tipo de soluções propostas parte do pressuposto da independência do processo de desenvolvimento e do processo de aprendizagem. Segundo essas teorias, a aprendizagem é um processo puramente exterior, paralelo, de certa forma, ao processo de desenvolvimento da criança, mas que não participa ativamente neste e não o modifica absolutamente. A aprendizagem utiliza os resultados do desenvolvimento em vez de se adiantar ao seu curso e de mudar a sua direção. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que o processo de desenvolvimento da criança, ela não participa ativamente e não o modifica absolutamente. A aprendizagem utiliza os resultados do desenvolvimento, ou seja, é esse primeiro ponto entre a diferença entre aprendizagem e desenvolvimento, para Vygotsky, significa o seguinte: a criança se desenvolve na sua naturalidade e a aprendizagem, o que ela for aprendendo, é resultado do seu desenvolvimento. Eu vou explicar mais claramente. É como se a habilidade da criança fazer uma conta de mais fosse resultado do desenvolvimento intelectual do raciocínio. Entenderam a diferença? O desenvolvimento, a aprendizagem, aqui no primeiro ponto, é simples e puramente fruto do desenvolvimento. É como se fosse uma reação. Se ela pode fazer uma conta de mais, é porque em seu desenvolvimento psíquico ela aprendeu a raciocinar. Né? Então, esse é o ponto. Mas vamos dar mais um exemplo para vocês frisarem esse primeiro ponto entre a relação entre aprendizagem e desenvolvimento para Vygotsky. Um exemplo típico dessa teoria é a concepção extremamente completa e interessante de Piaget. Eu amo as teorias de Piaget, que estuda o desenvolvimento do pensamento da criança de forma completamente independente do processo de aprendizagem. Um fato surpreendente e até hoje desprezado
é que as pesquisas sobre o desenvolvimento do pensamento no estudante costumam partir justamente do princípio fundamental desta teoria, ou seja, de que este processo de desenvolvimento é independente daquele que a criança aprende realmente na escola. Vamos ler de novo para a gente entender? Que este processo de desenvolvimento é independente daquele que a criança aprende realmente na escola. Ou seja, o processo de desenvolvimento ele não surge na escola. É um processo natural, é um processo geral, né? Na escola, a criança só vai aprender a aprendizagem, que como eu já disse aqui no primeiro ponto, ele é simplesmente uma reação do desenvolvimento natural. Interessante, né? Olha só como uma coisa não bate com a outra. Nos vídeos anteriores, eu falei que a educação é necessário sim para que uma pessoa se desenvolva adequadamente. É por isso que cada teoria ela serve para cada tipo de pessoa. A gente tem que ver como se encaixa melhor, né? Sempre buscando o melhor. Um fato surpreendente. Ah, isso que eu já li. A capacidade de raciocínio e a inteligência da criança, suas ideias sobre o que as rodeia, suas interpretações das causas físicas, seu domínio das formas lógicas do pensamento e da lógica abstrata são consideradas pelos eruditos como processos autônomos que não são influenciados de modo algum pela aprendizagem escolar. Então, por exemplo, a capacidade de raciocínio, a inteligência, as ideias, as interpretações, tudo isso é um fator, é como se fosse genético do ser humano. É como se eles não precisassem da aprendizagem para para desenvolver. E se a gente for pensar bem, até certo ponto, isso é verdade, né? Porque tá no nosso sangue, tá no nosso DNA, ter a inteligência, ter as ideias, né? Então é como se aqui no texto ele fala que vou resumir. O desenvolvimento é independente da aprendizagem. Frisam, escrevam, anotem. Eu acho que essa é a frase que resume esse primeiro ponto. O desenvolvimento é independente da aprendizagem. Marca aí nos comentários. Para Piaget, trata-se de uma questão de método, e não de uma questão referente às técnicas que se devem usar para estudar o desenvolvimento mental da criança. O seu método consiste em atribuir tarefas que não apenas são completamente alheias à atividade escolar, mas que excluem também toda a possibilidade de a criança ser capaz de dar a resposta exata. Um exemplo típico que ilustra os aspectos positivos e negativos desse método são as perguntas utilizadas por Piaget nas entrevistas clínicas com as crianças. Quando se pergunta a uma criança de 5 anos por que o sol não cai, não só é evidente que ela não pode conhecer a resposta certa, ou seria um gênio, mas também que não poderia imaginar uma resposta que se aproximasse da correta. Na realidade, a finalidade de perguntas tão inacessíveis é precisamente excluir a possibilidade de se recorrer a experiências ou conhecimentos precedentes, ou seja, a de obrigar o espírito da criança a trabalhar sobre problemas completamente novos e inacessíveis para poder estudar as tendências de seu pensamento de uma forma pura, absolutamente independente de seus conhecimentos, da sua experiência e da sua cultura. É claro que essa teoria implica uma completa independência do processo de desenvolvimento e do de aprendizagem. E chega até a postular uma nítida separação de ambos os processos no tempo. O desenvolvimento deve atingir uma determinada etapa,
com a consequente maturação de determinadas funções. Antes de a escola fazer a criança adquirir determinados conhecimentos e hábitos, o curso do desenvolvimento precede sempre o da aprendizagem. A aprendizagem segue sempre o desenvolvimento. Essa é outra frase, né, que resume bastante o nosso primeiro ponto. A aprendizagem segue sempre o desenvolvimento. A aprendizagem segue sempre o desenvolvimento. Interessante, né? Mas às vezes, quando o desenvolvimento não está muito bem, a aprendizagem ela salva o desenvolvimento, porque, por exemplo, se a gente, bom, a gente não pode misturar, né? Porque aqui a gente está falando na idade escolar. Eu já estava falando na terapia, né? Então, realmente, ó, se a gente for colocar só na idade escolar, professor, aluno, realmente o desenvolvimento, a aprendizagem vai seguir o desenvolvimento. Porque se uma criança não está bem desenvolvida, como que vai aprender? Né? Agora, se levar numa terapia é outra coisa, bem diferente, que vai ser usado técnicas. Mas, se a gente for colocar a aprendizagem em si e desenvolvimento, é claro que a aprendizagem, por si só, não vai ser capaz de fazer uma criança se desenvolver. Obviamente que não. Semelhante concepção não permite sequer colocar o problema do papel que pode desempenhar no desenvolvimento. A aprendizagem e a maturação das funções ativadas no curso da aprendizagem, o desenvolvimento e a maturação dessas funções representam um pressuposto e não um resultado da aprendizagem. A aprendizagem é uma superestrutura do desenvolvimento e, essencialmente, não existem intercâmbios entre os dois momentos. Bom, entendemos? Ok? Primeira etapa. A primeira etapa é a aprendizagem segue sempre o desenvolvimento. Então, para ter aprendizagem, vai depender do desenvolvimento. E nunca a aprendizagem depende do... E nunca a aprendizagem segue o desenvolvimento. É o contrário. O desenvolvimento segue... Não, peraí. Peraí, eu me embolei aqui um pouco. A aprendizagem segue sempre o desenvolvimento e nunca o contrário. Tá bom? Tem que ter primeiro o desenvolvimento para existir a aprendizagem. Agora a gente vai pular para a nossa segunda categoria. Tinha 3, né? Tinha 3 categorias que diferenciava o desenvolvimento da aprendizagem. A primeira a gente já aprendeu, agora a gente vai para a segunda categoria. A segunda categoria de soluções propostas para o problema das relações entre aprendizagem e desenvolvimento afirma, pelo contrário, que a aprendizagem é desenvolvimento. Marquem aí, para não esquecer. Ok? Marquem aí. Então, aqui no nosso segundo ponto, aqui diz que a aprendizagem é desenvolvimento. Vamos entender mais por que é desenvolvimento. Trata-se, como se vê, de uma tese inteiramente oposta à anterior. Esta fórmula expressa a substância desse grupo de teorias, apesar de cada uma delas partir de premissas diferentes. À primeira vista, essa teoria pode parecer mais avançada do que a precedente, baseada na nítida separação de dois processos, já que atribui à aprendizagem um valor de primeiro plano no desenvolvimento da criança. Mas um exame mais profundo desse segundo grupo de soluções demonstra que, apesar das suas aparentes contradições, os dois pontos de vista têm em comum muitos conceitos fundamentais e, na realidade, assemelham-se muito. Realmente, né? Aprendizagem é desenvolvimento. Na segunda e na primeira, a aprendizagem segue o desenvolvimento. Seguir não é ser, né? Então, realmente, as duas são bem diferentes. Só que aqui está falando que, se a gente for mais a fundo, a gente vai ver que elas se assemelham muito. Estou curioso, vamos ler para saber?
Segundo James, a educação pode ser definida como a organização de hábitos de comportamento e de inclinações para a ação. Também o desenvolvimento vê-se reduzido a uma simples acumulação de reações. Toda reação adquirida, diz James, é quase sempre uma forma mais completa da reação inata que determinado objeto tendia inicialmente a suscitar, ou então é um substituto dessa reação inata. Segundo James, este é um princípio em que se baseiam todos os processos de aquisição, ou seja, de desenvolvimento, e que orienta toda a atividade do docente. Para James, o indivíduo é simplesmente um conjunto vivo de hábitos. Para entender melhor esse tipo de teoria, é preciso ter em conta que ele considera as leis do desenvolvimento como leis natural, que o ensino deve ter em conta. Exatamente como a tecnologia deve ter presentes as leis da física. Caraca! Ó, ele fez uma comparação aqui muito legal. Ou seja, quando ele diz que a aprendizagem é desenvolvimento, ele está querendo dizer que as duas já vêm com o ser humano. Ao contrário da primeira, que diz que o desenvolvimento é uma coisa que já está no DNA, é uma coisa natural do ser humano, né? A primeira fala isso. A segunda fala que a aprendizagem também está no DNA do ser humano. Caraca, gente, eu juro pra vocês, deu um negócio na minha cabeça aqui agora. Que interessante. E ele comparou isso às leis da física, né? Olha só que legal. As leis naturais. Ele comparou as leis, a tecnologia. Ele comparou assim, exatamente como a tecnologia ela tem a ver com a física, porque se não houver tecnologia, é impossível a gente saber o que é física. É impossível a gente revelar os segredos da física. Então ele comparou isso à aprendizagem em relação ao desenvolvimento. Anotou? Vamos seguir porque está muito interessante. O ensino não pode mudar essas leis, do mesmo modo que a tecnologia não pode mudar as leis gerais da natureza. Então, por exemplo, o ensino ele não muda as leis da física. As leis da física é algo vivo. Assim como a tecnologia ela não consegue mudar as leis natural, as leis gerais da natureza. É impossível mudar as leis da natureza. Então isso quer dizer o quê? Que a aprendizagem que o ser humano criou é parte do ser humano, assim como a tecnologia é parte da física. Gente, muito legal. Gostei muito. Apesar das numerosas semelhanças entre essa teoria e a precedente, há uma diferença essencial que diz respeito às relações temporais entre o processo de aprendizagem e o de desenvolvimento. Como vimos, os adeptos da primeira teoria afirmam que o curso de desenvolvimento precede o da aprendizagem. Ou seja, que a gente está falando do nosso primeiro ponto, né? Eles falaram que o desenvolvimento não depende da aprendizagem, né? Que o processo educativo pode apenas limitar-se a seguir a formação mental. Ou seja, que a aprendizagem simplesmente vai seguir o desenvolvimento. É o que foi falado no nosso primeiro ponto. Já a segunda teoria considera, em contrapartida, que existe um desenvolvimento paralelo dos dois processos, de modo que cada etapa da aprendizagem corresponda a uma etapa do desenvolvimento. Então aqui ele está falando que os dois andam lado a lado, que a aprendizagem é desenvolvimento.
O desenvolvimento está para a aprendizagem, como a sombra para o objeto que a projeta. Também, esta comparação não é exata, porque esta segunda teoria parte de uma total identificação entre desenvolvimento e aprendizagem, e, portanto, levada ao extremo, não os diferencia absolutamente. Ou seja, essa segunda etapa ela é levada ao extremo. Porque como eu falei, né? É claro que o desenvolvimento ela tem muito a ver com a aprendizagem. Só que quando é levado ao extremo, realmente a aprendizagem é desenvolvimento, como foi falado na nossa segunda etapa. Porque se a gente for levar ao extremo lá na primeira infância, não tem como se desenvolver naturalmente se não houver aprendizagem, mesmo que seja em primeiro lugar da parte dos pais. Não é? Então, o desenvolvimento e a aprendizagem sobrepõem-se constantemente. Então, um sobrepõe o outro constantemente. Os dois, os dois são importantes, né? Como duas figuras geométricas perfeitamente iguais. O problema de saber qual é o processo que precede e qual é o que segue carece de significado para essa teoria. O seu princípio fundamental é a simultaneidade, a sincronização entre os dois processos. O terceiro grupo de teorias tenta conciliar os extremos dos dois primeiros pontos de vista, fazendo com que coexistam. Então a gente já chegou no nosso terceiro, né? Então vamos fazer aqui um backup para a gente não se perder, né? Chegamos no terceiro grupo. Bom, o primeiro grupo. O primeiro grupo diz que o desenvolvimento ele não depende da aprendizagem, que o desenvolvimento é um processo natural que está no DNA. Primeiro. O segundo diz que a aprendizagem é desenvolvimento. Um depende do outro, os dois oscilam toda hora, né? Um depende do outro, então oscila, né? Porque um vai dependendo do outro, vai aprendendo, o desenvolvimento vai chegando. E agora nós vamos saber do terceiro, né? Terceiro e último, né? Sobre as teorias entre a diferença entre desenvolvimento e aprendizagem. Então, vamos começar a leitura. O terceiro grupo de teorias tenta conciliar os extremos dos dois primeiros pontos de vista, fazendo com que coexistam. Então, pelo que eu estou percebendo aqui, esse terceiro ponto ele vai tentar fazer com que o grupo 1 e o grupo 2 façam as pazes, né? Assimilar os dois, não é? Por um lado, o processo de desenvolvimento está concebido como um processo independente de aprendizagem. Mas, por outro lado, esta mesma aprendizagem, no decorrer da qual a criança adquire toda uma nova série de formas de comportamento, considera-se coincidente com o desenvolvimento. Então foi o que eu falei, né? O desenvolvimento ele pode ser sim algo natural do ser humano, né? Mas ele também, né, essa aprendizagem, ela vai fazer com que tenha um desenvolvimento da pessoa também, né? Falar, né? Porque assim, se a gente for falar que desenvolvimento é algo natural do ser humano, então quer dizer que um bebê já deveria falar sem que ninguém ensinasse, criasse um próprio idioma, mas não. Como que ela vai aprender a falar? Através da aprendizagem, né? Então é isso que aqui está falando. Isso implica uma teoria dualista do desenvolvimento. Um claro exemplo constitui a teoria de Kafka, segundo a qual o desenvolvimento mental da criança... Desculpe, pessoal, vamos continuar. Um claro exemplo constitui a teoria de Kafka, o segundo a qual o desenvolvimento mental da criança caracteriza-se por dois processos que, embora conexos, são de natureza diferente e condicionam-se reciprocamente.
Por um lado está a maturação, que depende diretamente do desenvolvimento do sistema nervoso. Por outro, a aprendizagem, eu falei outro lado. Por outro, a aprendizagem, que segundo Kafka é em si mesma o processo de desenvolvimento. Vamos ler mais para a gente entender. A novidade dessa teoria pode resumir-se em 3 pontos. Antes de tudo, como dissemos, conciliam-se nela 2 pontos de vista anteriormente considerados contraditórios. Os 2 pontos de vista não se excluem mutuamente, mas têm muito em comum. Em segundo lugar, considera-se a questão da interdependência, quer dizer, a tese segundo a qual o desenvolvimento é produto da interação de 2 processos fundamentais. E certo que o caráter dessa interação não aparece com clareza nas publicações de Kafka, em que apenas se encontram observações gerais sobre a existência de uma conexão entre esses 2 processos. Mas estas observações sugerem que o processo de maturação prepara e possibilita um determinado processo de aprendizagem, enquanto o processo da aprendizagem estimula, por assim dizer, o processo da maturação e irá fazê-lo avançar até certo grau. Por último, o terceiro aspecto novo e também o mais importante dessa teoria consiste numa ampliação do papel da aprendizagem no desenvolvimento da criança. Este aspecto especial deve ser examinado com mais atenção. Remete-nos diretamente a um velho problema pedagógico, hoje menos atual, chamado tradicionalmente o problema da disciplina formal. Como se sabe, o conceito de disciplina formal, que encontra a sua expressão mais clara no sistema de Hubbard, liga-se à ideia de que cada matéria ensinada tem uma importância concreta no desenvolvimento mental geral da criança, e que as diversas matérias diferem no valor que representam para este desenvolvimento geral. Se aceita este ponto de vista, a escola terá de ensinar matérias tais como línguas clássicas, a história antiga, as matemáticas, pelo fato de que contém uma disciplina de grande valor para o desenvolvimento mental geral. E isso prescindindo do seu valor real, como se sabe, e isso se prescindindo de seu valor real. Como se sabe, a concepção da disciplina formal provocou uma orientação muito conservadora na praxis educativa. Justamente com relação contra essa concepção, surgiu o segundo grau de teorias que examinamos, as quais pretendem desenvolver a aprendizagem, o seu significado autônomo, em vez de considerá-lo simplesmente como um meio para o desenvolvimento da criança. Ou seja, como se o exercício e a disciplina formal fossem necessários para o desenvolvimento das aptidões mentais. O fracasso da teoria da disciplina formal foi demonstrada por diversas pesquisas que revelaram ter a aprendizagem em determinado campo uma influência mínima sobre o desenvolvimento geral. Olha só, né? Então foi feita uma pesquisa e viu, né, que a aprendizagem formal, que é nas escolas, né, com várias matérias, tiveram um nível de influência no desenvolvimento mínimo. Então foi realmente um fracasso, né? Por exemplo, Woodwork e Tornick demonstraram que os adultos, depois de determinado período de exercício, podem avaliar com exatidão o comprimento de linhas breves, mas que é difícil que isso aumente a sua capacidade de avaliação quando as linhas são maiores. Outros adultos que aprendem a definir com exatidão a área de determinada figura geométrica enganam-se depois mais de 2/3 das vezes quando muda a figura geométrica. Gilbert, Fraker e Martin
demonstraram que aprender a reagir rapidamente perante determinado tipo de sinal influi pouquíssimo sobre a capacidade de reagir rapidamente perante outro tipo de sinal. Muitos estudos desse tipo conduziram a resultados idênticos, demonstrando que a aprendizagem de uma forma particular de atividade tem muito pouco que ver com as outras formas de atividade, ainda que estejam, ainda, ainda que estas sejam muito semelhantes à primeira. Como afirma Thorndike, o grau em que determina reação demonstrada. Quê? Não entendi nada. Como. Deixa eu ler de novo. Como afirma Thorndike, o grau em que determina a reação demonstrada todos os dias pelos estudantes desenvolve as faculdades mentais de conjunto deles. Dependeria do significado educativo geral das disciplinas ensinadas, ou em poucas palavras, a disciplina formal. As respostas que os psicólogos ou os pedagogos puramente teóricos costumam dar é que cada aquisição particular, cada forma específica de desenvolvimento aumenta diretamente aumenta direta e uniformemente as capacidades gerais. O docente deve pensar e agir na base da teoria de que o espírito é um conjunto de capacidades, capacidade de observação, atenção, memória, raciocínio, etc. É interessante que muitos professores eles se formam, mas eles não têm essa noção de que quando um aluno está na escola, não é simplesmente para aprender a fórmula de Bhaskara, para aprender literatura, né? Ele está ali porque a escola é um treino para que ele aguce a sua mente para observação, para atenção, para memória, para o raciocínio. Esse é o papel. Esse é o papel da escola. Não é só ensinar o que é barroco, o que é romantismo, né? Não é somente isso. Agora, para ensinar somente a matéria é faculdade, né? Porque na faculdade não é mais necessário desenvolver observação, atenção, memória. Por que não é mais necessário? Porque essa fase já era para ter aprendido na escola, né? Na escola do governo. Não na faculdade. Na faculdade você vai aprender, né? Muito diferente da escola, né? Da escola pública, né? Que é o ensino fundamental e o ensino médio. Então vamos lá. E que cada melhoramento de qualquer dessas capacidades significa o melhoramento de todas as capacidades em geral. Foi o que eu falei. Segundo essa teoria, concentrar a capacidade da atenção na gramática latina significa melhorar a capacidade de atenção sobre qualquer outro tema. Foi o que eu falei. Eu vou até tirar um print aqui dessa página que eu gostei. Espera um pouquinho. Pronto, despausei aqui. Então, né? Segundo essa teoria, concentrar a capacidade de atenção na gramática latina significa melhorar a capacidade de atenção sobre qualquer outro tema. A ideia é que as palavras precisão, vivacidade, raciocínio, memória, observação, atenção, concentração e etc. significam faculdades reais e fundamentais que mudam segundo o material sobre o qual trabalham. Ou seja, pensar sobre literatura não quer dizer aprender sobre literatura, também, mas quer dizer abrir a mente, observar, memória. Esse, esse é o objetivo da escola, né? Esse é o objetivo da escola, né? Desenvolver as faculdades mentais do aluno que está entrando para a vida, para que nós tenhamos adultos mais fortes, mais equilibrados, né? Tá precisando, não tá? Onde será que nós estamos errando, né? Então, onde eu tô aqui? Eu sempre me perco.
Então significam faculdades reais e fundamentais que mudam, segundo o material sobre o qual trabalham, que as mudanças persistem quando essas faculdades se aplicam a outros campos, e que, portanto, se um homem aprende a fazer bem determinada coisa, em virtude de uma misteriosa conexão, conseguirá fazer bem outras coisas que carecem de todo o nexo com a primeira. Ou seja, digamos assim que tem um aluno que ele consiga mais observar. Mas na escola em que ele está, não existe atividades, não existe uma, como que eu posso dizer, uma atividade que o estimule a aumentar o seu raciocínio. Gente, o que adianta o aluno ter observação, mas não desenvolver o raciocínio? Não é? Se o professor ele fizesse atividades que melhorassem a observação, né, tirasse de dentro da observação um raciocínio, você pode ter certeza que de maneira inconsciente ele iria raciocinar melhor, né? Agora o que eu vejo nas escolas é os professores impondo que aprendam, mas não dá as ferramentas necessárias para os alunos desenvolver as suas capacidades facultativas. Isso é muito triste. Quando eu estava estagiando era desse jeito, né? O meu superior, né, a minha superiora, que era uma professora, eu acompanhava ela na sala de aula e era desse jeito, infelizmente, né? Mas vamos continuar aqui, que tá legal, hein? Tá interessante. Se um homem aprende a fazer bem determinada coisa, em virtude de uma misteriosa conexão, essa misteriosa conexão é algo inconsciente, como eu já disse, conseguirá fazer bem outras coisas que carecem de todo o nexo com a primeira, foi o que eu falei. As faculdades intelectuais atuariam independentemente da matéria sobre a qual operam, e o desenvolvimento de uma dessas faculdades levaria necessariamente ao desenvolvimento de outras, foi o que eu falei. Uma coisa leva a outra. Porque é assim, gente. Por exemplo, digamos que uma pessoa está sofrendo, digamos que por falta de comida, né? A pessoa passa o dia todo, onde eu vou arrumar dinheiro para comprar comida? O que será? Ela passa o dia pensando, ela passa a noite pensando. Mas imagine que essa pessoa ganhasse do governo uma cesta eterna. Nunca mais ia passar necessidade. Bom, vocês acham que a pessoa ia passar o dia todo se perguntando onde eu vou arrumar comida? Ia passar a noite toda se perguntando onde eu vou arrumar dinheiro? Você acha que a pessoa ia continuar pensando nisso se o problema dela fosse suprido? É claro que não. É claro que não. O que ia acontecer? O próximo problema ia surgir na cabeça dela. Ela ia começar no próximo problema. Por que ela ia começar a pensar no próximo problema? Porque esse problema foi suprido. Ele foi suprido. Já não adianta mais pensar sobre ele. Já não tem uma razão para pensar. Então, da mesma forma, se o problema de raciocínio for suprido, vem o outro. Se for suprido, vem o outro, e assim vai se desenvolvendo as faculdades mentais de uma pessoa, né? Então vamos continuar. Thorndike opôs-se a essa concepção baseando-se nas inúmeras pesquisas que demonstram que ela é insustentável. Sublinhou a dependência das diversas formas de atividade a respeito do material específico sobre o qual se desenvolve a atividade. O desenvolvimento de uma faculdade particular raramente origina um análogo desenvolvimento das outras. Não acredito que Thorndike pensava assim. Gente, tudo aquilo que eu falei, ele pensava que era impossível. Ele falava que é impossível desenvolver o raciocínio e ao mesmo tempo desenvolver a atenção. Gente, não, eu não acredito nele. O desenvolvimento é uma faculdade particular, raramente origina um análogo desenvolvimento das outras.
Um exame mais profundo afirma que a especialização das capacidades é maior do que parece, à primeira vista. Por exemplo, se entre uma centena de indivíduos se escolhe 10, especialmente hábeis em reconhecer erros ortográficos ou na avaliação de um comprimento, esses 10 não demonstram análoga aptidão para avaliar corretamente o peso de um objeto. Porque se todos eles têm o mesmo pensamento, vai ser difícil, né? Todos conseguirem ser bom em matemática, né? Pode ser que sim, né? Mas a gente fala assim de uma forma geral aqui. Tampouco a velocidade e a precisão, ao se fazer somas, são acompanhadas por uma velocidade e uma precisão análoga, quando se trata de achar os contrários de determinada série de vocábulos. O que ele quis dizer aqui? Se uma pessoa ela é boa em erros ortográficos, ela não será boa em matemática. Porque assim, se você se forma em psicologia, você vai ser bom em geografia? Não. Então, da mesma forma, né? Aqui quis dizer isso. Esses estudos demonstram que o intelecto não é precisamente a reunião de determinado número de capacidades gerais. Observação, atenção, memória, juízo, etc. Mas sim a soma de muitas capacidades diferentes, cada uma das quais, em certa medida, independente das outras. Portanto, cada um tem de ser desenvolvida independentemente. Então ele acreditava que cada uma das nossas funções facultativas deveria ser desenvolvida de forma independente, mediante um exercício adequado. A tarefa do docente consiste em desenvolver não uma única capacidade de pensar, mas muitas capacidades particulares de pensar em campos diferentes, não em reforçar a nossa capacidade geral de prestar atenção, mas em desenvolver diferentes faculdades de concentrar a atenção sobre diferentes matérias. Os métodos que permitem que a aprendizagem especializada influa sobre o desenvolvimento geral funcionam apenas porque existem elementos comuns, materiais e processos comuns. Somos governados pelos hábitos. Daqui resulta que desenvolver o intelecto significa desenvolver muitas capacidades específicas e independentes e formar muitos hábitos específicos, já que a atividade de cada capacidade depende do material sobre o qual essa capacidade opera. O aperfeiçoamento de uma função ou de uma atividade específica do intelecto influi sobre o desenvolvimento das outras funções e atividades só quando estas têm elementos comuns. Como já dissemos, o terceiro grupo de teorias examinadas opõe-se a essa concepção. As teorias baseadas na psicologia estrutural, hoje dominante, que afirmam que o processo de aprendizagem nunca pode atuar apenas para formar hábitos, mas que compreende uma atividade de natureza intelectual, que permite a transferência de princípios estruturais implícitos na execução de uma tarefa para uma série de tarefas diversas. Sustentam que a influência da aprendizagem nunca é específica. Ao aprender qualquer operação particular, o aluno adquire a capacidade de construir certa estrutura independente da variação da matéria, que trabalha, independente da variação da matéria com que trabalha, independentemente dos diferentes elementos que constituem essa estrutura. Essa teoria considera, portanto, um momento novo e essencial, um momento novo de enfrentar os problemas da disciplina formal. Kafka adota a velha fórmula segundo a qual a aprendizagem é desenvolvimento. Kafka adota a velha fórmula segundo a qual a aprendizagem é desenvolvimento, mas ao mesmo tempo não considera a aprendizagem como um puro e simples processo de aquisição de capacidades e hábitos específicos, e também que aprendizagem e desenvolvimento sejam processos idênticos. Postula, pelo contrário, uma interação mais completa. Se para Thorndike
Aprendizagem e desenvolvimento sobrepõem-se permanentemente entre duas figuras geométricas que estejam uma sobre a outra. Para Kafka, o desenvolvimento continua referindo-se a um âmbito mais amplo do que a aprendizagem. A relação entre ambos os processos pode representar-se esquematicamente por meio de dois círculos concêntricos. O pequeno representa o processo de aprendizagem e o maior o de desenvolvimento, que se estende para além da aprendizagem. A criança aprende a realizar uma operação de determinado gênero, mas, ao mesmo tempo, apodera-se de um princípio estrutural cuja esfera de ampliação é maior do que a da operação de partida. Por conseguinte, ao dar um passo em frente no campo da aprendizagem, a criança dá dois no campo de desenvolvimento, e por isso aprendizagem e desenvolvimento não são coincidentes. Dado que as três teorias que examinamos interpretam de maneira tão diferente as relações entre aprendizagem e desenvolvimento. Deixemos fala de lado, deixemos-las, é que é uma língua bem estranha, é bem antigo esse livro. Deixemo-nas de lado e procuremos uma nova e melhor solução para o problema. Caraca, mandou a gente deixar de lado. Então por que a gente falou, né? Onde que eu tava? Deixemos-nas de lado e tomemos... Onde que tá? Aqui. Tomemos como ponto de partida o fato de que a aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. Ai. Nossa. Agora aqui ele já foi para outro ponto. Falou da aprendizagem da criança antes da escola. Olha só. Aqui ele falou dois tipos de aprendizagem. A aprendizagem antes da escola, que é obtida em casa, e a aprendizagem depois, que é obtida na escola. Né? A aprendizagem escolar nunca parte do zero. Olha, desmentindo tudo que foi falado. Toda a aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história. Por exemplo, a criança começa a estudar aritmética, mas já muito antes de ir para a escola adquiriu determinada experiência referente à quantidade. Encontrou já várias operações de divisão e adição, complexas e simples. Portanto, a criança teve uma pré-escola de aritmética e o psicólogo que ignora este fato está cego. Nossa, pessoal, eu quero falar mais sobre isso, mas nosso tempo está estourando. Não tá estourando não, peraí. Gente, então, o psicólogo que ignora esse fato está cego. Realmente, né? A criança antes de ir para a escola, ela já tem uma consciência sobre o que é divisão, sobre a aritmética, né? Não começa direto da escola, né? A aprendizagem começa muito antes em casa. Há até quem diga que se aprende mais... Não, isso é outra coisa que eu já estou variando aqui. Gente, o nosso primeiro vídeo acabou, tá? Primeiro vídeo acabou, mas no nosso próximo vídeo a gente vai abordar mais diferenças entre desenvolvimento e aprendizagem, tá ok? Tá muito interessante, eu acho que vai ser um dos capítulos que eu mais vou guardar, porque assim me chamou muita atenção, tá? E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Pessoal, um beijo pra vocês, um beijo pro pessoal do Facebook, um beijo pro pessoal do WhatsApp. Muito obrigado pelos elogios, tá bom? Eu sei que minhas aulas não é lá aquelas coisas, né? Mas melhor do que nada, né? Já dá uma ajudinha, né? E eu faço com muito carinho também, né? E é isso. Eu agradeço muito a companhia de vocês. E a gente se vê na nossa próxima aula, nesse mesmo canal, ok? Pessoal, beijão, tchau, fui, valeu.